Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo do nosso material. Hoje, a gente vai desmistificar um conceito que muita gente acaba olhando só por um ângulo místico ou religioso, o passe espírita. O nosso objetivo com o mergulho de hoje é ir além da superfície e entender o passe não como um simples gesto intuitivo, mas como um mecanismo biológico e espiritual superestruturado, uma verdadeira rede de transferência de energia. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar de forma lógica por 6 pontos: o projeto básico, as categorias de energia, o trajeto dessa maquinária, a rede biológica no nosso corpo, os operadores do sistema e, por fim, a aplicação prática. Vamos direto ao ponto? Entrando na nossa primeira parte, o projeto básico. Afinal, como a gente define o passe? É essencial estabelecer logo de cara que esse fenômeno vai muito, mas muito além de uma simples imposição de mãos. É uma ciência invisível. Olha só essa citação de Emmanuel que já coloca os pés da nossa conversa no chão. Ele diz: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. O que mais chama a atenção aqui, sem dúvida, é exatamente essa ausência de necessidade de toque. A transferência acontece de maneira invisível aos olhos físicos, mas de forma muito concreta no campo vibratório. Expandindo essa definição técnica, os estudos da série André Luiz trazem um detalhe fascinante. O passe funciona literalmente como uma transfusão de energias mistas que consegue, de fato, alterar o campo celular de quem recebe. É uma modificação estrutural, profunda, sabe? Reanimando a própria matéria orgânica do corpo físico. E isso nos leva à segunda parte, categorizando essas energias. Já que estamos falando de um sistema, a gente precisa entender qual é o combustível que faz tudo isso rodar, segundo a obra A Gênese de Allan Kardec. Bom, se a gente olhar para essa divisão na tabela, fica muito claro. São 3 tipos exatos de magnetismo. O humano, que usa puramente o fluido vital de quem está encarnado doando. O espiritual, que vem direto dos benfeitores, sem intermediário físico. E o misto. E olha, é aqui que a mágica acontece de verdade. O magnetismo misto é o padrão utilizado nas casas espíritas. É um verdadeiro trabalho colaborativo. O fluido espiritual, que é super sutil e refinado, se junta com o fluido humano, que é mais denso. E aí ele ganha as qualidades e a massa necessárias para atuar de forma direta na nossa carne. Terceira parte, a maquinaria. Do ponto de vista operacional, como é que essa engrenagem sai lá do plano invisível e chega dentro da nossa biologia? Imagina o seguinte trajeto literal. A energia não bate direto na matéria densa. Ela sai de quem doa e vai para o corpo fluídico de quem recebe, o famoso perispírito. Pensa no perispírito como um sistema operacional, fazendo aquela ponte indispensável entre a nuvem, que é o plano espiritual, e o nosso rádio, o corpo físico. Os fluidos entram pelos centros de força e descem para a rede de nervos do corpo. O resultado final que a literatura descreve é impressionante. Moléculas doentes são literalmente substituídas por moléculas saudáveis, através dessa saturação de fluidos salutares. O que nos traz ao quarto ponto, a rede biológica. Para essa troca super precisa acontecer no corpo, a energia precisa passar por uma rede incrível de distribuição, os centros de força e os plexos nervosos. No nosso corpo sutil, a gente tem 7 grandes centros eletromagnéticos que são os governantes do organismo. Lá no topo da hierarquia, atuando como o supervisor de tudo, a gente tem o coronário, bem na região central do cérebro. Ele que comanda todos os outros, o cerebral, que gerencia nosso sistema nervoso e inteligência, o laríngeo, responsável pela nossa fala e respiração, o cardíaco, que ancora as emoções, o esplênico, cuidando do sangue, o gástrico, atuando na digestão, e o genésico, o enorme santuário da criação e reprodução de formas. E essa imagem aqui ilustra de forma brilhante exatamente onde os dois mundos colidem. À esquerda, a gente vê os centros de força invisíveis no perispírito. E à direita, a rede de distribuição física, o ponto onde essa energia magnética bate na biologia através de 4 grandes plexos nervosos, o cervical, o braquial, o lombar e o sacro. São por esses cabos orgânicos, digamos assim, que as correntes espirituais curativas entram para saturar nossos órgãos. Quinto ponto, os operadores, porque assim, toda essa engenharia colossal ficaria dormente, estática, se não tivessem as forças motrizes para colocar a máquina para funcionar, certo? O primeiro grande operador para ligar o sistema é a vontade. Como a literatura define tão bem, a vontade é a alavanca mental. É aquele comando ativo, totalmente consciente, que direciona para onde vai o fluido. Pensa comigo, o passe é a emissão controlada de força mental. Se quem está fornecendo a energia não tem uma vontade firme,
Ou se quem está recebendo não está numa posição mental favorável e receptiva, a transferência simplesmente não encontra caminho. E aí, somada à vontade, vem a prece. Se a vontade é a alavanca que puxa o fluxo, a prece é o afinador de frequência. Longe de ser só ficar repetindo palavras prontas, a prece é um recurso espiritual que eleva nosso padrão vibratório, atrai automaticamente os benfeitores para aquele trabalho de magnetismo misto e, principalmente, cria serenidade fundamental para que o passe realmente funcione e seja assimilado. Sexta e última parte, a aplicação prática. Agora que a gente entendeu toda a mecânica por trás, como é que essa tecnologia se desdobra nas reuniões mediúnicas da vida real? Uma orientação extremamente clara dos textos é evitar exageros. A recomendação é fugir totalmente das aplicações de passe por pura rotina. Sabe aquela coisa de dar passe em todo mundo de forma automática? Pois é, distribuir essa força sem critério acaba esvaziando a eficiência terapêutica. O uso deve ser focado estritamente nas necessidades específicas, mantendo sempre a energia muito bem direcionada. Então, o ponto crucial é entender que o passe entra em cena como uma ferramenta superpotente de proteção e alívio clínico nas horas difíceis. Ele alivia o sofrimento agudo de certos espíritos comunicantes, ajuda a limpar os fluidos pesados no ambiente e cumpre um papel vital em proteger e reabastecer a energia dos trabalhadores, especialmente depois daquelas vibrações super desarmônicas e desgastantes. Mas calma lá. É importantíssimo a gente perceber que todo esse intercâmbio de energia não fica isolado dentro da sala de passes. A mente humana respira e troca energia todo santo dia, a todo instante. Na rua, em casa, no trânsito, é uma realidade constante das nossas mentes, muito além de qualquer ritual. O que nos leva a uma provocação fascinante para encerrar a nossa análise. Considerando a precisão biológica e espiritual de todo esse sistema, se os nossos pensamentos operam o tempo todo como verdadeiras alavancas, movendo força vital de um perispírito para o outro, que tipo de energia as nossas mentes estão transmitindo umas para as outras neste exato segundo? Fica aí o convite para a gente prestar muito mais atenção nessa frequência invisível da vida. Valeu demais por acompanharem até aqui e a gente se vê no nosso próximo estudo.